Teremos agora a mensagem final desta tarde. E o tema, você pode acompanhar aí na sua tela. Não basta ter fé, é preciso confiar. Mas pastor, fé e confiança não são as mesmas coisas? Tem alguma diferença entre fé e confiança? O que você pensa? Fé é a mesma coisa que confiança? Uma pessoa pode ter fé e não confiar em Deus? Será que isso é possível? Lá no livro de Tiago, nós lemos que isso é possível. Uma pessoa pode ter fé e pode não confiar em Deus. É verdade que isso não acontece com você. No livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, lemos assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Aqui a fé está no campo do intelecto. Então, eles sabem da capacidade de Deus, eles conhecem o poder de Deus. Então, fé no assentimento intelectual é uma coisa, mas na prática, a fé se transforma em confiança. E você, neste tempo, precisa muito mais do que fé. Você precisa de confiança. Você precisa confiar em Deus. A Bíblia indica para a gente, de forma clara, que a salvação é uma iniciativa de Deus. A salvação ela foi, de maneira clara, traduzida de diferentes formas através das alianças que Deus fez com o seu povo. A primeira aliança que encontramos na Bíblia, nós chamamos de aliança da graça, é a aliança que Deus fez com Adão. E em todas as alianças, Deus sempre apresenta um símbolo, para que algo fique marcado, assim como no casamento, aqui no nosso contexto, que nós temos a aliança, que fica ali como um símbolo claro daquele casamento, daquele enlace matrimonial. Deus também, quando instituía uma aliança com o seu povo, Ele sempre deixava ali um símbolo claro, para que aquela aliança não se perdesse de vista. A aliança com Adão teve o sábado como símbolo. A aliança da preservação que Deus fez com Noé teve o arco-íris como símbolo. A aliança que nós chamamos de a nova aliança que Deus fez através de Cristo Jesus com todo o mundo, teve a Santa Ceia como símbolo. Mas a aliança que nós vamos conversar agora é a aliança abraâmica. A aliança que Deus fez com Abraão e teve a circuncisão como referência, como símbolo. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Aqui encontramos o Deus Todo-Poderoso fazendo com o irmão Abraão uma aliança. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Uma vez que a Bíblia está aberta, vamos orar outra vez. Deus querido, a Tua palavra está aberta. Queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, nos motive a continuar nesta jornada, nos encha de esperança e de certeza de que o Senhor está e estará sempre ao nosso lado. Fale conosco agora, mais uma vez, te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. O Senhor chamou o irmão Abraão, quando este ainda habitava na terra de dos caldeus. E Deus, chamando Abraão, diz: Abraão, saia com toda a sua família, você e Sara, e venham para uma terra que eu mostrarei a você. Eu vou abençoar de forma grandiosa a sua vida.
E o plano de Deus era que, através de Abraão, o evangelho pudesse ser pregado em todo o mundo. Abraão estava ali em um lugar estratégico. Abraão estava na fronteira com a África, com a Ásia e com a Europa. E a partir dali, todas as pessoas teriam conhecimento do Deus Todo-Poderoso. E Abraão então obedeceu e saiu com a sua família. O seu pai também o acompanhou. E os seus irmãos também lhe acompanharam. E foi uma grande multidão que acompanhou o irmão Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus. E era tanta gente. E só que essas pessoas não adoravam apenas a Deus. Eles também adoravam os deuses estranhos, os deuses falsos. De maneira que quando chegaram em Harã, eles fizeram uma parada estratégica. Ali em Harã, o pai de Abraão morreu. Ali em Harã, Abraão teve a oportunidade de reconsagrar o povo e a família, e um novo apelo foi feito, e um novo convite foi feito para que o povo seguisse Abraão, mas desta feita, apenas Ló seguiu Abraão em direção a Canaã. E quando chegaram em Canaã, começaram as provas. A primeira prova que o irmão Abraão encontrou em Canaã foi encontrar ali um culto estranho. Se os seus familiares já adoravam a deuses estranhos, quando chegou ali, Abraão ficou ainda mais surpreso, porque os habitantes daquela terra, eles sacrificavam seres humanos em adoração ao Deus que eles reverenciavam. Abraão também ficou surpreso, porque ali tinha muita fome. E Abraão foi tentado a voltar para Ur dos Caldeus, onde ele tinha abastança, onde ele tinha todas as coisas a seu favor. Mas o irmão Abraão manteve firme a sua fé em Deus e pensou consigo: não, eu vou descer ao Egito, porque aqui está próximo de Canaã, e assim que diminuir a tormenta e que passar a fome, eu retorno para o lugar onde Deus me enviou, para onde Deus me enviou. E assim aconteceu com o irmão Abraão. Mas quando chegou ali no Egito, aconteceu algo interessante que eu quero ler com vocês. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas: durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Abraão demonstrou que ele tinha fé em Deus, mas não confiava em Deus. Abraão teve medo. Essa é que é a realidade, porque os homens do Egito eram homens maus, cruéis, capazes de matar uma pessoa, por exemplo, para ficar com a sua esposa. E Abraão, temendo isso, disse a Sara: olha, quando chegarmos no Egito, você não diz que é minha mulher, de jeito nenhum, diga que é minha irmã. E assim aconteceu. E quando Sara anunciou que era irmã de Abraão, os príncipes do Egito ficaram todos impressionados com a beleza de Sara, e todos começaram a enviar presentes ao irmão Abraão, ou seja, ao futuro cunhado. E Abraão foi recebendo aqueles presentes, e de repente o faraó, o rei do Egito, deu um a zero em todos os príncipes, porque ao olhar e perceber a beleza de Sara, imagina uma mulher, uma coroa simpática, bonita, com aproximadamente nesta época com 65 anos de idade, mas rica, montada em um camelo, talvez nunca tivesse lavado um prato na vida, imagina. E o faraó agora, ao olhar para aquela mulher, chama para o seu palácio. E quando ele estava a ponto de desposá-la, Deus dos céus se revela a ele dizendo: não faça tal coisa, esta é mulher do meu servo Abraão. E o faraó então, chamando Abraão, o repreende e o expulsa da terra. A mensageira do Senhor diz que durante toda a permanência de Abraão no Egito, ele deu provas de que ainda não estava livre de fraquezas. Embora ele tivesse demonstrado fé em Deus, abandonado todas as coisas, ali no momento de confiar, ele fracassou. Sabe, nós continuamos a jornada com o irmão Abraão. E ele, ao sair do Egito, volta para Canaã. E ao chegar em Canaã,
Deus se revela a ele outra vez, dizendo: Abraão, lembra-se da promessa que eu fiz, quando ainda esteve em Ur dos Caldeus, de que você vai ser pai de uma grande nação, você terá um filho com Sara, e este menino vai crescer e vai se multiplicar, e a sua nação será grandiosa. E Abraão, depois de ouvir todas estas coisas, fez uma proposta indecente a Deus. Abraão disse para Deus em oração: Senhor, eu já sou velho, Sara também já é velha. Não é desconfiando da sua promessa, nem do seu poder, mas o Damasceno, que mora lá em casa, é um bom menino. Eu não posso adotá-lo como meu herdeiro? Não pode ser ele o filho da promessa? O Senhor não pode abençoar as gerações através deste menino? Abraão ainda não tinha compreendido de forma clara o que é confiar no poder de Deus. E Deus repreende Abraão. Gênesis 15, versículo 4, diz assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E Abraão, então, diante desta resposta de Deus, fez como Gideão: Senhor, então me dá uma prova mais clara. Senhor, me revela de maneira mais contundente de que o Senhor vai cumprir a sua promessa. E naquela noite Deus se revelou a Abraão e mostrou a Abraão o desfecho do grande conflito. E deu a Abraão uma série de sinais de que de fato cumpriria com a sua promessa. E disse mais: Abraão, tome alguns animais e coloque no altar. E Abraão esteve ali diante do altar durante todo aquele dia. E no final do dia, ao sol se pôr, uma tocha do céu veio e consumiu todo aquele sacrifício à vista de Abraão. E Abraão agora, se voltando para Deus, diz: Senhor, me perdoa, porque eu desconfiei de ti. Agora sei que o Senhor cumprirá a sua promessa. Abraão foi para casa, amados. E ao chegar em casa, Abraão disse à sua mulher: Sara, é hoje. Sara, nós vamos ter um filho. Sara, Deus se revelou a mim, Ele apareceu a mim, disse de forma clara que nós teremos um filho. Eu pedi uma prova e Ele me deu a prova. É hoje, Sara. E sabe o que Sara disse para Abraão? Deixa de ser besta, Abraão. Que filho que vamos ter, Abraão? Eu já sou velha, Abraão. Você também é um homem velho, Abraão. O que nós vamos fazer é trazer a Agar, para que você se deite com ela, e coabitando com ela, tenha um filho. Este sim, será o filho da promessa, o filho da aliança. Sabe, neste ponto, a mensageira do Senhor escreveu esta citação: tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus, e foi este erro que determinou o casamento com Agar. Percebe? Tanto Abraão como Sara não confiaram. Eles tinham fé, mas não confiavam. Fé é uma coisa. Confiança, amados, é outra coisa. Você pode ter fé em Deus, você pode ir à igreja, você pode ler a Bíblia, você pode dizimar e ofertar, mas o que nós estamos falando aqui é de confiança, e você vai precisar confiar em Deus, sobretudo agora, nos eventos finais. No capítulo 16, encontramos Abraão se deitando com Agar, tendo um filho chamado Ismael. No capítulo 17, Deus aparece outra vez e repreende Abraão outra vez. No capítulo 17, no versículo 1, Deus diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. 24 anos se passaram, desde a partida de Abraão, de Harã até Canaã. Todo aquele movimento no Egito,
E ainda assim, Abraão estava tendo dificuldades para confiar em Deus. E Deus aparece aqui e diz: Abraão, seja um homem perfeito. Abraão, confia em Deus, confia no Senhor. Sabe, queridos, a confiança é fundamental para a nossa caminhada cristã. E a confiança estava faltando no pai da fé. Deixa eu dizer algo mais para você. Deus aqui no capítulo 17 mudou o nome de Abraão. Disse: Abraão, agora o seu nome não será mais Abrão, será Abraão, que significa pai de uma grande nação, pai de grandes povos. E todas as vezes que Abraão passava em alguma cidade, e as pessoas perguntavam qual o seu nome, e ele dizia: me chamo Abraão. Então as pessoas questionavam: e quantos filhos você tem? E então ele se lembrava da promessa de Deus. Ele dizia: eu não tenho nenhum, mas serei pai de uma grande nação. Era uma forma de Deus manter viva na mente de Abraão a sua promessa. Deus enviou um anjo e disse ao anjo: olha, está difícil cumprir a promessa com Abraão, mas eu não vou desistir. Está difícil cumprir a minha aliança, mas eu vou me manter firme no meu pacto. Vai lá e reafirma Abraão de que ele deve esperar, de que ele deve confiar, de que ele terá um filho. E no capítulo 17 o anjo aparece e conversa com Abraão. No versículo 17 do capítulo 17 lemos assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Abraão estava com 100 anos, e ao ouvir a promessa, Abraão riu, sorriu, dizendo: Senhor, veja bem, será que isso é possível? Capítulo 18, versículo 12, diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Tanto Abraão quanto Sara se riram quando ouviram de Deus a promessa de que eles teriam um filho. Sabe, Abraão deveria passar por uma prova maior, porque todas estas provas que lhe sobreveio não foram suficientes para mostrar a Abraão a necessidade de confiar em Deus. E você conhece esta prova maior, ela está no capítulo 22. Deus pediu a Abraão que levasse o seu filho, o seu único filho, para o sacrifício. E Abraão agora foi tentado a pensar: não, Deus disse: não matarás, porque agora ele pediria para que eu levasse o meu filho para o altar de sacrifício? E Satanás também tentou dissuadir Abraão deste plano, mas Abraão entendeu claramente que era a voz de Deus falando com ele, e Abraão precisava passar por esse teste final. E Abraão finalmente subiu o Monte Moriá, depois de 2 noites de intensas orações e clamor a Deus. Subiu com o seu filho Isaque para o sacrifício. Você conhece o restante desta história. Quero ler com você mais uma citação, que diz assim, da mensageira do Senhor: a prova foi muito mais severa do que aquela que Adão havia sido submetido. O céu todo aplaudiu a sua fidelidade. A prova que o irmão Abraão enfrentou naquele momento, naquelas circunstâncias, foi uma prova maior do que a prova que o nosso irmão Adão teve que enfrentar no Jardim do Éden. E todos no céu estavam com os olhos voltados para Abraão, pensando: mas será que ele vai conseguir? No Egito ele não confiou em Deus, em Canaã ele não foi totalmente confiante no Senhor, esta é a prova final. O que será de Abraão? Será que ele vai confiar?
E louvado seja Deus, porque o nosso irmão Abraão confiou. Ele levantou o cutelo para o sacrifício e Deus disse: Abraão, não faça isso, agora sei que você não apenas tem fé em mim, agora sei que você também confia no Senhor seu Deus. E todo o céu aplaudiu. Imagina a emoção, ouvir aplausos, uma irreverência santa, uma alegria contagiou o coração de todos, dizendo: louvado seja o Senhor. Abraão foi aprovado. Entende agora porque Abraão é chamado de o pai da fé? Sabe, queridos, conta-nos uma história, imagino não ser real, mas a sua aplicação tem grande significado. Um equilibrista estava se apresentando diante de uma plateia imensa e caminhava de um lado para o outro do precipício, se equilibrando numa corda. Às vezes ia com uma vara, voltava equilibrando algumas bolas nas mãos. Em um dado momento ele pegou um carrinho de mão e ele conseguiu atravessar com um carrinho de mão de um lado para o outro do precipício, sobre aquela corda muito fina. E quando chegou do outro lado, a plateia aplaudia e ele dizia: alguém nesta multidão tem fé, acredita que eu sou capaz de voltar este caminho, levando uma pessoa dentro do carrinho? E todos levantaram as mãos, e todos disseram: nós cremos, nós acreditamos. E o equilibrista disse: ok, você que levantou a mão mais alto, vem, você entra no carrinho. E a pessoa disse: não, eu não. Mas você nunca acredita? Não, eu acredito, mas uma coisa é acreditar, outra coisa é confiar. Leva esse outro que está aí mais perto. E todos foram se esquivando. Todos tinham fé e acreditavam que aquele equilibrista era capaz de passar de um lado para o outro. Mas ninguém confiava. Sabe, a igreja está cheia de pessoas que têm fé em Deus. Mas não basta ter fé. É preciso confiar. Deus está dizendo: filho, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. E está chegando o momento em que a fé não será suficiente. Vamos precisar confiar inteiramente em Deus. Você já parou para pensar que daqui a uns dias vai ser mais difícil guardar o sábado? Você já parou para pensar, quando terminar esta pandemia, quando terminar esta confusão, quando o mundo começar a voltar à sua rotina do cotidiano, as escolas vão convocar os seus alunos para estudarem no sábado? Você já parou para pensar nisso? E aí Deus vai dizer para você: filho, não basta ter fé, você tem que confiar. Talvez até aqui, lá no seu trabalho, foi dado um jeito para você ter o dia do Senhor livre, mas você já parou para pensar que ao retornar às atividades, o seu patrão vai lhe convidar, vai apelar a você para que você trabalhe no sábado? E do lado de fora da empresa, há um grande exército de desempregados esperando uma oportunidade. Você vai precisar muito mais do que fé. Você vai precisar confiar. Talvez a necessidade bata a porta da sua casa. E talvez você olhe para aquela parte do Senhor, o dízimo que você separou para levar à casa do tesouro, que você separou para devolver ao seu Criador, porque a Ele pertence. E talvez a tentação seja forte para você dizer: não, eu vou usar desta vez e depois eu reponho. Você está entendendo que está chegando o momento que você vai precisar muito mais do que fé. Você vai precisar confiar e confiar plenamente em Deus, de que Deus irá suprir a sua necessidade, de que Deus não irá te abandonar. Lembro-me de um dia, quando meu irmão, me chamando, me fez a seguinte advertência: mano, infelizmente não dá mais para ter você no nosso quadro de funcionários sem vir no dia de sábado. Por 2 anos eu consegui dar um jeitinho, mas agora não tem mais o que fazer. Ou você vem no sábado, ou eu vou ter que assinar a sua carteira de demissão. E eu tenho hoje em minha casa
a minha carteira profissional, assinada a demissão pelo meu próprio irmão, porque eu disse a ele: eu compreendo o seu papel como empregador, mas prefiro confiar em Deus. Deus disse que o justo não ficará desamparado, o seu descendente não mendigará o pão. E voltei para casa sem o emprego. Minha filha, na ocasião, tinha 1 ano de idade. 1 ano, quase 2. E o meu filho estava recém-nascido. E então a esposa perguntou: filho, e como será? Eu disse: Deus não revelou como será, mas Ele garantiu que aos teus fiéis Ele dá enquanto dorme. E sabe, Deus não me faltou. Deus supriu todas as coisas. Lembro-me que depois de um certo período, um outro irmão, agora de consideração, me chamou para trabalhar em um hospital. E eu fui um domingo à noite, trabalhei no domingo à noite. Quando terminou, ele disse: agora você já está contratado, a sua escala está no mural. E eu fui ao mural, e quando lá cheguei, de fato, meu nome estava lá. E eu iria trabalhar 3 vezes na semana, no domingo, na quarta e na sexta. E eu disse para ele: mas sexta-feira é o dia do Senhor, faz uma coisa, me coloque a semana inteira e me libera a sexta. E ele disse, na sexta noite, ele disse: deixa de besteira, aqui tem um monte de adventista que trabalha, aqui é hospital, e no hospital pode. Eu disse: ok, mas pela minha compreensão, o sábado é o dia do Senhor, em qualquer lugar. Quando cheguei em casa, a esposa perguntou: e aí, bem, deu certo? Eu disse: deu, meu bem, eu fui contratado, mas já fui demitido, sabe? E eu preferi manter a minha fé e a minha confiança em Deus. E posso lhe afirmar, nunca faltou pão em minha casa. Deus nunca me desamparou. Sabe, queridos, tempos tempestuosos estão diante de nós. Será difícil cruzar os eventos finais sem Deus, ou será impossível? Por isso você precisa do Senhor ao seu lado. Você precisa se apegar totalmente a Ele. Você precisa entrar neste carrinho de mão figurativo e deixá-lo que Ele te conduza através deste mundo de pecado. Ele disse: filho, confia, entrega o caminho ao Senhor, o mais eu farei. Deus ama você, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar. Tenha fé e confiança no seu Deus. Deus tem um plano para te levar deste lar para o lar eterno e celestial. Tudo que Deus precisa é que você confie nele. O céu aplaudiu Abraão, porque ele foi aprovado na prova final. Não importa se de outras vezes você já fracassou, não importa quantas vezes até aqui você falhou, esqueça tudo. Mas, por favor, se apegue com Deus, porque a prova final está chegando. Não sabemos quantas provas mais virão, mas sabemos que você precisa ser aprovado. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 13, nos versos 7 até o verso de número 9, nós lemos assim a palavra de Deus: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela, e farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. O remanescente passará por uma grande provação. O remanescente será testado pelo fogo, para a purificação do coração, do caráter. É nesta hora que você vai precisar confiar em Deus. E talvez as 2 provas principais que sobrevirá à igreja de Deus esteja no campo
dos dízimos e ofertas, e talvez no campo da quarta do sábado, do dia do Senhor. Peça a Deus, meu Deus, dai-me mais do que fé, ajuda-me a confiar em Ti. Quantos querem dizer ao Senhor nesta tarde, nesta noite: Senhor, ajuda-me a confiar em Ti? É seu desejo? Levante a sua mão aí, para que Deus te dê esta vitória em nome do Senhor. Deixa eu orar contigo. Deus querido, estamos vivendo os últimos minutos da história deste planeta. O Senhor virá em breve. O Senhor prometeu, e o Senhor cumprirá a sua promessa. Não tardará, o Senhor virá para nos levar ao reino dos céus. Aqui estamos, Senhor, e passaremos por provas, mas não precisamos temer, porque o Senhor prometeu estar do nosso lado. O Senhor disse: filho, tão somente confia, tão somente entrega o caminho, e o mais eu farei. E é isso que fazemos agora, entregamos em Tuas mãos nossas vidas, nosso caminho, nossos corações. Senhor, nos sustenta com o Seu braço forte. Se porventura falhamos em confiar em Ti, por favor, Senhor, nos dê nova chance, e nos ajuda a confiar inteiramente no Senhor. Nos dê fidelidade em todos os aspectos da vida. Permaneça conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos, parentes e vizinhos. Abençoa nossas vidas, nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém.